Boa noite, pessoal. Estamos em mais um dia de live. Toda sexta-feira marcamos esse encontro aqui. Sempre com convidados especiais para batermos um papo aqui nessa sala. A sala com nossos amigos, com os nossos convidados, falando da nossa trajetória, falando da nossa vida, com todas as pessoas, né, que a gente convive. Então vamos esperando nossos internautas chegarem, né, para a gente começar essa noite, essa live, com esse convidado, que a gente tem muitas histórias, uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu tive a oportunidade. Boa noite, Claudinha, seja bem-vinda. Estamos aqui aguardando, vamos esperando. Liliane, prazer. Que bom que vocês estão chegando. Vamos chegando, vamos nos encantando com essa noite, com mais uma noite de live, mais uma noite de compartilhar nossas histórias, né? Sim, é maravilhoso. Fabinho é maravilhoso, tem uma história linda para contar, né? Um menino super talentoso. Liliane, é isso aí. Muita história para contar, muita vida para partilhar, muita arte para passar, né? Para a gente se encantar, né? Então, é uma noite realmente que eu tenho o maior prazer de receber esse menino que é pequeno e grandão, assim, de coração e de arte, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Rita Bastos, sou professora de dança flamenca, sou formada em dança pela Universidade Federal da Bahia e também dançarina de flamenco, né? E produtora, coreógrafa, e tive a oportunidade dessa minha trajetória de dança, ter trazido o Fabinho aqui para a oficina aqui em Salvador, assim como para dançar com a gente aqui, né? A gente teve esse grande prazer e tivemos vários momentos bonitos juntos, foi muito bom. Então, Laura, seja bem-vinda, Márcia, seja bem-vinda. Então, eu vou, nesse momento, convidar também meu convidado já chegou, né? Esse menino lindo já chegou. Então, eu espero que vocês curtam essa noite, que vocês tenham a alegria de estar aqui como eu estou hoje, com essa alegria de estar recebendo esse meu amigo. Artista, um grande professor, uma pessoa muito bacana, muito consciente, muito, né, muito talentoso. Muito talentoso. Vamos esperando ele chegar. Fabinho, aceite aí, Fabinho. Oi, Fabinho. E aí, como vai, meu querido? É um grande prazer te receber essa noite aqui na minha sala virtual, onde eu já trouxe, assim, pessoas que... Geralmente as pessoas que vêm são pessoas que eu considero, que eu gosto. Claro que tem pessoas, às vezes, a gente não conhece, mas tem uma trajetória, mas assim... alguns são do meu coração, e você foi uma dessas pessoas que passou pela minha vida aqui em Salvador e que deixou sua marca, né? Então, para mim é um grande prazer te receber aqui na minha sala virtual para partilhar com você essa noite. Para mim também é um prazer, você sabe que eu gosto muito de você. Tá alto, tá baixo? Tá baixo? Tô vindo longe. Tá, se você aproximar talvez mais um pouco, fique melhor. E aí agora, melhorou? Tá, um pouco. Não sei o pessoal aí, como é que tá? Tá ouvindo bem? Me Oi, fala aí. Clarinha. Minha filha que entrou aí. Alegria, adoro quando ela entra na live. Melhorando Me aí? con... Hein? Melhorou aí? Não, Fabinho, ainda tá longe. Coloca o fone. Você tem o fone? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem e bem alto, bem bom.
Pois é, mas você não. Tá baixo. Ah, eu vou colocar o fone. Tá bom, Dá um pode minutinho. pegar o fone. Tá, tá. Então é isso, gente. Que alegria. O meu celular, geralmente o meu tem um bom. Escuto bem, mas nem sempre acontece, né? Então eu escuto bem. Gente, que alegria estar com esse menino lindo aqui hoje. A gente teve várias histórias, né, juntas aqui em Salvador. E eu quero partilhar não só essas histórias com vocês, mas principalmente a história de Fabinho, né? Que é um menino super talentoso, né, e que tem muito a partilhar com a gente, né? Bem-vinda, Ivone. Fabinho foi colocar o fone, já tá chegando. Então é um prazer, um momento tão bacana que a gente está vivendo atualmente, né? Da gente conhecer tanta gente bacana, esse Brasil, Flamengo se aproximando cada vez mais. Isso é maravilhoso, Vizinho aqui, ó. né? Então, ele vai botar para a gente. É, Vê se deu uma é, o melhorada. Isso, muito! Melhorou muito. Oi, Beth, melhorou E muito. ficou bom Melhorou agora? muito. É. Então, Fabinho, eu escolhi esse nome, né? Caminho de uma vida que dança, porque eu acho que isso é sua vida, né? Você falou, gostei, porque foi como eu senti, né? Essa vibração Uhum. de você. Então, como começa, Fabinho? Me conte aí. Você quer falar alguma coisa antes da gente começar as nossas perguntinhas? Quer dar uma boa noite para os seus amigos que estão aqui? O que é que Então, você quer? quero sim dar boa noite para todo mundo que está assistindo a live. E também, agora que dá para ter som aqui, né? Quero agradecer o convite, você também. E quase que eu caio aqui, só que eu não me machuquei. E também dizer que um prazer também, né? A gente ter se conhecido aí, essa amizade que a gente tem, e esses anos aí que a gente já fez também muita coisa legal. Com certeza. Foi uma Bem, alegria te encontrar aqui em Salvador, né? Outro dia dançando. Foi assim um grande prazer, né? Foi um grande foi, prazer rever você e principalmente dançando, né? Foi muito, muito, foi muito bom, legal. né? Foi bom. Foi um encontro Salvador tem bonito. essa energia, né? As pessoas que vêm para Salvador sempre querem voltar, né? Salvador tem uma coisa assim, né? Especial, né? Não, não é porque eu sou baiana, mas é porque é verdade, assim, né? Tem um quê bem, bem gostoso. E Fabinho, Ah, eu me sempre conte aí, amei. Fabinho, como foi que você chega ao Flamengo? Como o Flamengo surge na sua vida? Então, na verdade, a gente sempre brinca, né? Falando assim que eu falo que eu não escolhi estar na dança flamenca, mas acabei sendo escolhido, né? Então, a minha família já tem uma história de música já desde, né? Então eu já cresci, eu cresci sempre escutando minha família tocar, minha mãe canta, né? Hum, Então, desde que eu era um ratinho, que eu sou pequenininho, mas quando eu era um ratinho, eu acompanhava meu pai, acompanhava meus tios nos bailes de carnaval que eles iam tocar. Então, assim, eu ficava dormindo do lado da caixa de som, né? Enquanto meu pai tocava, meus tios tocavam. Então, na verdade, a família inteira tem, né? Tem uma coisa com a música, com canto, assim. Então, é bem bacana. Sempre foi bem legal. Só que eu nunca fui para essa área, né? sim. Antes de eu conhecer o Flamengo, assim, de eu ter entrado no Flamengo, eu trabalhava numa padaria. Então, Sim. eu nem sabia que existia a dança flamenca. Nunca tinha visto, né? E aí, através do bailaor Paulo Santos, que é um grande bailaor, hoje em dia ele parou de dar aula, né? Mas ele já, não sei se você conhece, mas né, a maioria do pessoal do Brasil conhece ele, né? Muito importante. Hum, Então eu acabei descobrindo a dança flamenca através dele, sim. né? E aí chegou um dia, mas eu achava isso tudo muito estranho, eu achava o pessoal batendo pé, que nem louco, falava, gente do céu, que coisa mais doida.
E aí um dia eu fui convidado para fazer uma aula de sevilhana. Sim. E aí nessa aula de sevilhana, eu comecei a gostar, achar engraçado, achar legal, né? Então eu comecei a escutar essa questão da musicalidade, que também já vem de uma coisa de família, mesmo que seja, né, diferente, mas a gente já vem, já identifica Com certeza. algumas coisas. E aí eu comecei a gostar, eu comecei a me identificar, e aí fiquei fazendo aula, né? Falei, eu vou fazer, não tenho nada para perder, vou fazer uma aula de sevilhana aqui, vou ver se eu gosto. Não sei o que é, mas eu vou tentar. Sim. E aí eu comecei a fazer aulas com ele. Ele foi meu primeiro professor, foi quem me introduziu né, no flamenco. E aí, mesmo eu trabalhando muito na padaria, que eu trabalhava tipo 11 horas, né? Nossa. A gente trabalhava muito. E eu conseguia, tipo, todo sábado ir fazer uma aulinha, entendeu? Então eu comecei por aí, assim, bem... Todo sábado, uma vez por semana, eu ia lá, ficava feliz na minha aulinha, depois ia embora. Carregava as baterias para a semana e ia. E quando você Isso. percebe que isso é seu caminho? Então, na verdade eu não, é o que eu estava te falando antes, eu não percebi, eu fui meio que empurrado para poder fazer. Não, no processo, né? En- Quando isso Então, começa a ficar então, assim, tomar essa dimensão. então no Quando é começo, institucional. Ah, no começo, eu fiz bastante tempo de aula, tudo, então ele me ensinou muita coisa. Naquela época não existia ainda a questão do essa questão de pendrive, essas coisas assim, né? Ô, Fabio, você com essa carinha de menino, você falando assim naquela época é muito engraçado. Imagina, né? E aí não tinha essa coisa de YouTube ainda, então eu ficava vendo os vídeos que ele tinha através de fita de vídeo, de Uhum. videocassete, então ainda era dessas, né, de Sim. estudar pela fita VHS, esses negócios aí. Hum. E aí eu não tinha pretensão de ser profissional, né? Porque eu estava fazendo aula, tudo. E aí o que acontece? Eu fui um dia, ele me levou um dia para ver um tablau flamenco, que era um tablau lá no Raiz Dança Teatro. Sim. Acho que o primeiro endereço do Raiz que foi na Capote Valente, e eles faziam um tablau mensal, né? E eu fui assistir esse tablau, esse show, e foi a primeira vez que eu vi um show de flamenco, né? Porque eu só fazia aula, mas eu não tava vendo shows, então eu não via tablau. Quando eu sentei ali na cadeira, que eu vi o pessoal dançando, eu achei tão bonito, né? E aí eu coloquei na minha cabeça que foi a partir daí que deu o impulso de eu começar a estudar para, né, um dia me profissionalizar, mas eu era ainda muito cru. Mas eu já Uhum. tinha, foi aí que começou essa ideia de eu querer estudar mais e conhecer mais e me informar, fazer curso, né? Então aí foi o ponto de partida mesmo, assim, porque eu achei tão lindo, tão bonito, e eu me imaginava naquela situação. Então, né, depois eu saí da padaria, fui mandado embora. E aí, depois de um tempo que eu estava fazendo aula, eu me vi numa situação, eu estava com 19, assim. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu comecei a dar umas aulinhas, bem pouquinhas, assim, para 2, 3 gatos pingados. Então, Sim. eu comecei a pegar umas aluninhas, mas assim, tipo, eu sabia que eu estava no começo, né? Só que eu sempre fui muito perguntão, Sim. muito. Então, tudo eu pergunto, tudo eu questiono, por que que é isso, por que que é aquilo, como é isso, como é aquilo, tudo eu queria saber, ainda quero, mas
tudo eu perguntava o tempo inteiro para todo mundo. Uhum. Então eu acho que isso ajudou muito essa questão de estudo, né? Porque eu sempre fui muito observador e eu sempre fui muito perguntão. Então essa questão de questionar, de falar, de não ter vergonha, né, de saber, por que que é isso? Mas por que que faz isso? Mas e é isso? Então isso foi me ajudando. E aí eu fui anotando, eu anotava tudo, eu fazia como para mim, né? Fazia apostilas, então e aí colocava na aula em prática, colocava uma coisinha ali, um tanguinho ali, tudo muito simples. E aí eu fui Todo percebendo que mundo, né, Fabinho? aí eu fui percebendo que realmente eu queria ser profissional. Então é isso, a gente tem no início a gente fica todo assim, né, inseguro com essa coisa e depois se torna uma coisa linda, É, né? E tem outra coisa que a sua família, esse gene da música, aqui o flamenco é pura música, né? Você é faz pura música pro música. corpo, né? É pura música, então isso facilita pra caramba a pessoa que já tem isso no DNA. Então isso Facilita. é uma ajuda assim enorme, né? Porque eu acho que a gente tem mais dessa coisa no flamenco, exatamente a musicalidade, que ele É, exige muito, né? exatamente. Tá, né? Eu lembro que eu lembro que eu conseguia identificar a diferença até de uma seguirídia. Eu conseguia identificar o que era uma soleá para buleria, de umas alegrias, eu conseguia saber o que eram tientos. Mas assim, eu não sabia, mas de ouvido eu conseguia identificar, né? Então ajudou muito. E quando eu comecei a perceber mesmo que eu queria ser profissional, que eu queria, né? Aí eu comecei a estudar muito. Eu, né, tinha dias que eu estudava 8 horas, tinha dias que eu estudava 9 horas, tinha dias que eu estudava 7 horas. Então eu fazia um plano de estudo e começava a entrar num estúdio e ficar enfornado dentro do estúdio estudando. Nossa, que bacana. Disciplina, né? Você é que signo, Fabinho? Eu sou de Capricórnio, Ah, determinado, sobe quando tem que subir a montanha, sobe mesmo, né? mas, Isso é mas muito, né? eu acabei colocando uma disciplina, eu me obriguei a ter uma disciplina, porque se eu quisesse chegar em algum lugar, Sim, eu precisaria fazer estudos, né? sim. Isso é tão importante, né? Essa disciplina, essa determinação. É isso que faz a diferença de quem chegou, né? Muitas vezes, né? Em determinado lugar, é essa disciplina, viu? E assim, para você, você morou 6 anos na Espanha. Eu lembro que quando você veio para aqui, você estava indo morar na Espanha. Aham, acho que foi em Logo depois 2007 você aí. ia, você veio e depois dali você já estava se preparando, você já estava com tudo meio que engatilhado para ir para a Espanha. Conte para gente como foi essa sua ida, o que te motivou, foi porque você já estava determinado ser um profissional de ponta, assim, né? Pelo menos no Brasil você né? Você é Então, um grande profissional. E foi lá, porque dançou, né? E participou de algumas companhias. Assim. claro. Então, o que que acontece? Eu acabei, né, depois desse começo de estudos que eu tive, dessa disciplina, eu comecei a colocar uns focos, umas metas, aonde eu queria, né? E aí, na época que eu fui para a Espanha, na verdade, não foi por causa do flamenco, né? Então, a princípio não foi pelo Flamengo, eu não fui para a Espanha para o Flamengo, eu fui para a Espanha porque eu tinha um relacionamento de Eu lembro. algum, né, de algum bom tempo, e aí eu acabei continuando esse relacionamento com essa pessoa e eu decidi ir para lá e depois as coisas foram acontecendo. Mas, sabe aquela história que sempre quando você tem alguma coisa para fazer, o universo conspira a seu favor? Sim. Então o universo conspirou para que eu fosse acabar pisando lá, Sim. né? Eu tive a sorte de ter ido com uma estrutura boa de baile, as pessoas já me conheciam, né?
Então eu dava aula aqui para todo mundo já em São Paulo, né? Trabalhava com todas as escolas, aí em Salvador, aí contigo. Então, então assim, era uma época que eu estava trabalhando assim em todos os lugares, né? Também. E como eu já tinha uma bagagem daqui, né, de coreografar o pessoal, eu já fui para lá com o pessoal, uma galera me conhecendo, então foi muito importante, porque também eu me senti mais acolhido, né? Sim. E aí depois as coisas foram acontecendo, porque era para eu ter pisado lá de alguma maneira, né? E aí, a princípio, eu acabei morando nas Ilhas Canárias, uma temporada, né? Eu fui para Madrid também, e aí eu comecei a trabalhar num balé flamenco lá, que é de um sevilhano, né? E foi uma experiência muito boa, maravilhosa. A gente trabalhava, o flamenco era de boa qualidade, tinha muita coisa também de clássico espanhol, que foi um aprendizado enorme, muito bacana, né? E aí eu também fui parar na escola de uma grande amiga minha, que é uma pessoa maravilhosa, que para mim é como se fosse uma mãezona, que é a Soraya Hernández, do Estúdio Flamenco de Gran Canária. Então, assim, elas foram, esse pessoal também foi, eles me abriram a porta da escola e foram como uma família para mim lá também. Então, foi muito importante. Faz uma diferença muito grande, né, Fabinho? Faz uma É diferença muito muito grande. grande, né? Porque isso dá uma É, estabilidade emocional para a gente também, né? é, Traz uma autoconfiança, não é? sim, E eu acho também que a gente pegar outras técnicas, absorver outras coisas, ele enriquece tanto o nosso baile, né? Não está sim. restrito a uma única linguagem, mas você Não, não poder tá. abrir esse leque e saber que todas contribuem para a sua performance, porque hoje, cada vez mais, né, você busca diversificar de uma forma muito grande. Eu Uhum, adoro coreografar, e isso, e para coreografar, se você está muito limitado numa caixinha, nossa, fica tudo muito igual, fica tudo muito é, repetitivo, né? Então, se você não abrir por um esse leque, tempo, sim. Por um tempo, sim. Mas mais para frente faz falta, né? faz falta. Se não Exatamente. abrir, O tempo, aquilo é quando você está ali, tá aprendendo, e é importante as bases, né? É importante tudo isso, mas depois você tem que alçar voo, você tem que ir, tem, né? tem Mais que para alçar frente. voo. E aí foi justamente isso que eu fiz. Eu alcei voo, porque chegou uma hora que lá nas Ilhas Canárias acabou para mim ficando, né, pequeno. Sim. Não que Olha, de tanto tempo que eu acabei ficando lá também assim, eu queria alguma coisa a mais, né? sim. Então aí que eu voltei para Madrid, né? Como eu já disse, já tinha uma estrutura que o pessoal já me conhecia, muita gente já, né? Eu já tinha feito as aulas aqui de praticamente todo mundo, né? Então trabalhava mais ou menos aí com quando vinha o Domingo Ortega, quando vinha a Ima, quando vinha o Paul, quando vinha o Paniago, então muita gente. E aí que quando eu fui para Madrid, as coisas também começaram a acontecer lá, de uma maneira bem boa, assim. Então, você teve mestres maravilhosos. No seu currículo, você tem grandes mestres. Você tem mestres que eu sim, tenho maior admiração, não só pela qualidade do trabalho a nível assim, de performance física, mas do pensamento com a dança, né? Então, eu acho Sim, que isso é muito importante, né? Você está em contato com pessoas com essa bagagem, que tem esse pensamento também, porque a dança não é só ter uma performance física, para mim, certo? É o que está além, porque quando você está no palco, você fala além de botar uma perna aqui, de fazer não sei quantas piruetas, de fazer não sei aham, quantas claro. pancadas. Tem algo que chama muito mais atenção, porque aí você fica só no técnico, mas o conceito não, né? Você sai dali pouca técnica, sim, só isso, né?
Então, eu acho que você teve, assim, pelo seu currículo, professores incríveis, né? Que eu, assim, eu sou, assim, realmente apaixonada por eles. Me conte um Então, pouco, me conte, hein? eu tive e assim, pessoas, grandes pessoas, assim, pessoas lindas. Com um pensamento assim que o Manuel Leão mesmo tem uma coisa assim que eu adoro. Ele, assim, eu vi ele no Balé Nacional fazendo a Belém, né? Você teve tanta gente, falei, qual deles Muita gente. muita gente, a Eva Buena, tanta gente, sei lá, né? Então, se eu for falar, eu falaria de todos por igual, né? Mas, por exemplo, quem mais eu tive experiência em cursos, né, de perguntar, de saber, de tudo, eu tive muita experiência com o maestro Domingo Ortega, Sim, que para outro. mim, ele foi, para mim, ele foi, eu acho que a primeira referência que eu tive, porque que eu me lembre, foi o primeiro curso, assim, que eu fiz, né? E o Paul Vaqueiro também, eu fiz muita aula com o Paul Vaqueiro, né? Já compartilhei, né, o palco também com ele. A Ima também foi, a Imaculada Ortega também foi uma pessoa que, a Talegona também, né? Então, assim, eu acabei fazendo muita aula com ela também na Espanha, aqui no Brasil. Então, ela participou também como convidada especial do espetáculo que eu montei com as professoras de São Paulo, que foi o Retratos, que foi um espetáculo fantástico, assim, né? E até hoje eu tenho grandes recordações, assim, das meninas, assim, que foi maravilhoso, assim, bem bonito. Imagina. E, e assim, se eu for falar de todos, eu coloco todos no mesmo patamar, porque e também, né, eu não posso deixar de falar do Javier Latorre, que como eu trabalhei com ele duas vezes, assim, né, então foi para mim foi muito importante o aprendizado que eu tive na companhia, foi assim, para mim foi a melhor coisa que eu já valeu a pena ter vivido. Imagino. Imagino, porque né? Porque a Espanha, a gente sabe, a quantidade de grandes dançarinos é muito grande, né? Principalmente quando a gente sai de um país e vai para lá, para a casa deles, né? Onde Sim, tudo é tão, mas assim, ter a oportunidade de estar dançando com um grande dançarino na sua companhia. Então, é algo realmente que vale, que é uma coisa muito significativa, né? Nesse é muito sentido. E a significativo. bagagem, né? E a Todos para bagagem. mim foram importantes. Não, claro, cada um vai trazendo, você vai vai construindo, é como um quebra-cabeça, né? Você vai construindo a sua história, o que cada um pode colocar ali, o que cada um vem com seu, né, com seu legado, né? E o É muita bacana bagagem. é muita, né? E quando você está aberto a receber isso, né? Quando você está aberto a receber essa informação, porque tem gente que parece que já está com o balaio cheio. Então, Uhum. às vezes não se dá conta disso, né? E como, É, né? E através daquela determinação, da disciplina, do respeito, que eu acho uma coisa que eu acho lindo no flamenco. Eu falo no flamenco mesmo, assim. Quando você vai para as famílias, para toda a trajetória, o respeito que as pessoas têm pela sua hierarquia, é uma coisa é. muito na sua ancestralidade, a quem está em cena, a reverência que todas fazem a todos que estão na cena, né? Eu É trabalho, muito bonito. é muito bonito, coisa que eu trabalhei com produção durante muito tempo. E o que eu vejo no flamenco, dificilmente você vê na música que a gente trabalha aqui, no dia a dia, né? Nas outras formas de dança também no dia a dia. Então, eu Hum, acho que esse é um lugar que eu acho lindo no flamenco, essa reverência, esse respeito, esse lugar do outro, né? De sim. que cada um tem a sua importância dentro da cena. E a reverência disso. Então, Claro que você vai ter sempre outros e um e outro, mas isso é normal. Mas a história, o alicerce é esse. E eu acho isso então assim, na Espanha tem muito desse respeito. Muito, assim. é. E assim,
eu acabei trabalhando no Balé Flamenco de Madrid, né? Então, primeiro eu acabei trabalhando nesse balé, que fica no centro de Madrid, né? Hoje em dia, eu não sei se eles estão fazendo os shows mais, né? Porque agora, com a pandemia, ficou tudo meio que... Mas eu acabei ficando um ano, quase um ano e meio com eles, né? Quem dirigia o Balé Flamenco de Madrid era a Sara Lezana, que ela dançou com a Carmen Amaya. Então, o espetáculo era dividido em dois blocos. Primeiro bloco de clássico espanhol e o outro de flamenco. E aí foi, assim, eu não tenho o que reclamar, porque eu acabei tendo experiências, assim, fantásticas com o pessoal, sempre fui muito bem tratado, né? Tive boa experiência com o pessoal da companhia, a gente ensaiava muito, era mais ou menos 7 horas de ensaio. A média que a gente ensaia na Espanha por dia é de 7 a 8 horas. Então, quando a gente está dentro de uma companhia, né, a gente ensaia umas 3, 4 horas, dá uma pausa e depois já vem de novo umas 3 horas e meia, 4 horas para poder trabalhar. Então, todos os dias, de domingo a domingo, é assim quando a gente está trabalhando numa companhia. E aí eu acabei, depois que eu saí do Balé Flamenco, eu vim para o Brasil fazer uma temporada de cursos aqui, né? E no meio dessa temporada, eu vim para ficar 2 meses e aí ia voltar para lá. No meio dessa temporada, eu recebo o convite do Javier Latorre para poder fazer parte do projeto que ele tinha com a companhia, com o espetáculo do Don Quixote, né? Então, aí eu estava aqui, né? Estava aqui no Brasil e aí eu falei com ele me contactou, tudo. Ele esperou eu voltar para lá para eu poder ir num ensaio, né? Para ver tudo, para poder. E é lógico que eu falei que gostaria, claro, que eu queria, né? E aí foi, eles me contrataram também de novo, né? Igual, na verdade lá eles contratam com o salário, então você tem tudo certinho, você, né, cotiza, então eles me contrataram pelo período da montagem, né? E aí, no começo a gente até fica um pouco assim, porque quando eu comecei a perguntar, conhecer um pessoal que eu não conhecia, que estava ali, né, dançando, aí eu perguntava assim, eu falava assim, ah, que legal, da onde você veio? Aí a pessoa falava assim, ah, mas eu vim do Balé Nacional. Aí eu perguntava para outro, ah, legal, da onde você veio? Ah, do Balé Nacional. Aí eu comecei a perceber que o pessoal que estava trabalhando com o Javier, que era o mundo que eu estava, né, ali dentro, era todo mundo do Balé Nacional. Então, e assim, a Yara, Yara é a pessoa comum, né, no Brasil. e Yara aí, não se fala de Flamengo sem falar em Yara e Fernanda. não. E aí, o que acontece? E aí, né, eu entrei para a companhia, a gente ensaiou tudo, foi maravilhoso. Eu acabei sendo o segundo Sancho Panza, porque o espetáculo era do Don Quixote, né? Sim. Então, como ele já me conhecia das aulas, já me conhecia, então ele pegou um perfil, né, que para dar exatamente aquele personagem que ele gostaria. Então, eu acabei fazendo o segundo papel do Sancho Panza, foi bem legal, a gente fez um mês de atuação no Teatro Coliseu, ali na Gran Via, em Madrid. E depois a gente fez uma turnê na China, em 6 cidades da China. Então fomos, né, a companhia inteira foi, e assim, foi a experiência, eu não tenho como te descrever, né?
não tem nem como te descrever a experiência que foi estar passando por esse processo junto com esse pessoal, entendeu? E aí, depois disso, vieram outros trabalhos. Eu acabei trabalhando na Itália com a Sara Nieto, com a Sarine, que eu trouxe para o Brasil. Né? Então, eu trouxe no começo do projeto do Flamenco Fest, que era Flamenco Fest BH, eu trouxe a Sara também. E aí, foi legal, a gente foi para dar aula na Itália, a gente fez uns shows na Itália, foi muito interessante. A gente se dava super bem, a gente se dá até hoje super bem. Né? Então virou uma grande amiga, e aí depois eu comecei a fazer outros trabalhos, né? Fiquei fazendo os tablados lá na Espanha, então trabalhei muito com a Sara, trabalhei bastante ali no Ziriabe, trabalhei no Artebar, então fui fazendo bastante tablao, e depois veio o segundo convite, depois eu voltei para o Brasil, né? E aí, no Brasil, que veio o segundo convite para o Festival de Jerez, para a Companhia dos Flamenconautas. Então você já sabe que quando vir para o Brasil, você tem sempre essa sorte. Você volta e ninguém te chama, né? Então, eu volto aí me chama. Sim, fale, desculpa. Só foi para brincar um pouquinho com esse link, né? Todas as 2 vezes você veio, você já sabe. Quando voltar, você tem outro convite. Exatamente. E aí, quando eu voltei, depois de um tempo, aí eu fui chamado de novo para poder fazer parte lá da outra companhia do Javier, que é o projeto do Festival de Jerez. E aí acabou sendo mais maravilhoso ainda, né? Porque aí eu acabei trabalhando com o José Maldonado, trabalhei com a Karen Lugo, estava trabalhando, né, diretamente ali com a Carmen Coy. Eu já tinha trabalhado com a Carmen Coy antes na outra companhia, né? Então, foi maravilhoso. Não tem nem o que falar. Imagina. Já fui no Festival de Buleria de Jerez. Assisti, claro, não fui. Muito legal, né? Essas então, coisas assim. Aí a gente passou pelo mesmo processo de ensaios também, né? Só que o nosso ensaio, que acontece? O nosso ensaio lá já desde o primeiro dia em um teatro, e a gente reproduz o que já seria o dia do show. Então toda a montagem é feita no mesmo espaço que o teatro proporciona. Nossa, entendeu? Que maravilha. Então, é outra coisa. Já trabalhei também bastante com o Fernando, com a Yara em Madrid. Sim. Foi muita coisa bacana. Tinha o Stefano Domiti, que foi um talento maravilhoso em Madrid ali, que não tenho o que falar do Stefano. Para mim foi uma coisa, né? Então a gente já trabalhou junto. Foi legal. Eu tive a sorte de ter gente no caminho, assim, né? Gente que me apoiou, gente maravilhosa, que sempre estava ali comigo. Foi muito bom. Mas isso são as nossas estradas, sabe, Fabinho? A gente colhe o que a gente planta, né? Então, isso é muito importante, saber valorizar, saber respeitar, saber, né, interagir com tudo isso, com muita reverência, com muito respeito. Isso Sim. é muito, muito importante. Agora, me conte aqui que eu estou vendo alguém já delatou você aqui, dizendo que você é um grande ator. Que história é essa? Então, na verdade, o que acontece? O espetáculo do Quijote al compás de um sueño, então, ele era 100% teatral, né? Então, o que acontece? Eu tive que construir a personagem do Sancho Panza, para poder dançar, né? Durante os ensaios, todo o processo de dança do Javier Latorre, ele não é só de dança. Então, a gente tem um processo criativo e a gente precisa construir uma personagem para poder executar o espetáculo. Então, a minha personagem era o Sancho Panza, né?
Tanto que eu tive que reestruturar todo o meu eixo, porque eu dançava com uma barriga. Eu tinha uma barriga do Sancho Panza, que é o gordinho, Sim, né? sim, Então, eu tive que fazer os ensaios, a maioria dos ensaios eu tinha que fazer com aquela barriga. E aí sim. você tem que O organizar eixo, né? o eixo de novo. Então, e aí, né, você tem que ir para casa, você tem que estudar o personagem, você tem que ver as coisas, você tem que entrar num papel. Então, essa parte foi muito, muito boa. Eu imagino, porque quando eu fiquei grávida de Clarinha, eu dava aula, eu dava 5 aulas por dia. E aí, para mim, eu dei aula até faltando 15 dias para ganhar neném. Ah, Então, essa entendi. Ah, coisa bem perto. de você perceber o seu eixo que vai mudando, e como você vai. Aham. Para mim foi fantástico, assim, essa experiência, né? De você. Nunca tive nenhum problema, nunca senti. Fora aquelas dores normais que vai abrindo o cóccix, né? Porque vai abrindo para o resto. Com um mês Hum. eu fiz cesárea, porque o fator RH negativo, aí compatibilidade. Tive uma gravidez excelente. Com um mês, Fabinho, eu estava já dando aula com tudo cicatrizado. Então, Impressionante, né? é Então é muito, impressionante. muito. Isso me fascina. Esse é o tipo de trabalho que me fascina. Eu já fiz vários trabalhos aqui que eu trazia pessoas de teatro, professores, para Hum, passar para meninas. E isso, essa coisa de você estar de costas e suas costas têm que falar, né? claro, claro. Você só não fala com a sua frente, mas também de costas, né? Então, tudo, Então, quando você está em cena, tudo fala, né? Então, isso é tão. Bota você em outro lugar, né? em outro Mas, lugar. Eu tive duas experiências assim. Eu tive uma experiência no Balé Flamenco de Madrid, que o palco ele tinha um pequeno declive. isso, então ele era um pouquinho inclinado para a parte da frente. Então a gente teve que reestruturar tudo, 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 tudo. E quando alguém, né, quando tinha alguém que estava doente e não ia naquele dia, por exemplo, para trabalhar, de repente, do nada, alguém te falava assim, hoje é o seu dia de você dançar a rota aragonesa do lado esquerdo. Mas tipo assim, no dia você tinha que fazer tudo pro outro lado, no dia. Então, assim, tudo bem. E aí a outra questão foi essa da barriga, porque, tipo, de um dia para o outro, eu já para girar, até estruturar o corpo de novo, então, assim, eu ensaiava com a companhia 7 horas, chegava em casa, certo? Eu chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa e eu ficava na varanda até 10 horas da noite, ficando girando com aquela barriga. Barriga. Que loucura, né, bicho? Que loucura. Aham. Mas tudo isso é um aprendizado fantástico que a gente traz, né, na vida, assim. Às vezes a gente está passando por uma situação, a gente fica meio assim, desesperado, e depois vê quanto que isso soma na nossa trajetória, né? Como isso. Nossa, nem fala, mas assim, uma bagagem que sem palavras. Ai, que maravilha! Eu adoro isso, sabe? Eu tô numa fase assim. Eu saí da produção e foi muito engraçado, que quando eu decidi ficar mais na dança mesmo, acontece tudo isso aí, que eu mudo de lugar, que eu vou para minha casa, paf, e acontece. Mas estou de boa, estou assim, né? Porque são as coisas da vida, a gente não sabe, né? A gente não controla, a É, gente tem que estar exatamente. a gente tem que estar muito centrado, muito, muito centrado, porque foi um momento que para todo mundo foi muito difícil, né? Então, como eu tenho essa coisa de gostar de ficar um pouco só também, mas não é tanto, né? Aí chega uma hora que já tá demais, nem tanto assim. Tem Nem tanto. momentos. Então, e por falar nisso, Fabinho, como foi para você essa transição do presencial para o virtual? Você se deu bem? Como ficaram suas aulas nesse momento? Como você está se preparando para essa retomada? Ou se já retomou aí em São Paulo, eu não sei. É,
Então, na verdade, assim, tem pessoas que estão retomando, né? Sim. Eu ainda não retomei, porque os alunos também estão com muito receio, então ainda está uma coisa bem estranha no ar, né? Mas tudo bem. É, Mas eu até que me adaptei bem, entendeu? Para a gente começar é mais difícil, porque é. a gente não sabe, tipo assim, a posição da câmera, de repente a internet cai e volta, né? Ou às vezes cai e não volta, só volta no dia seguinte. Não, Então aí a gente tem, elas te veem de um jeito, você tá de um jeito, aí fica difícil se você tá, né? Ao claro, contrário. E aí você tá, se grava se grava no Facebook, se grava eu uso aham. de link, né? Um vê de você de um lado, o outro vê você de outro. Você não consegue corrigir direito, né? Você fica sem saber que estrutura. Tem um delay que para o sapateado é horrível, né? Que, Então, no começo é pior ali, mas depois acaba acostumando, né? O é, que eu faço terminou a aula, geralmente eu mando um vídeo isso eu gravado também. depois da aula. Então, esse delay já some e a pessoa consegue pegar, o aluno, né? E também essa questão, a Karina do Café Tablau me deu uma ideia muito, muito boa, Sim, que é amarrar um paninho, colocar alguma coisa na perna direita. Então o sim. aluno já sabe que aquela perna Ah, que está com um paninho é a perna direita, sim, né? sim. Então acaba sendo mais fácil de identificar, fica bom. A A gente gente vai vai se pegando os adaptando, macetes. a gente vai. Eu também ficava assim desesperada assim no início, porque eu tinha acabado de começar a aula e estava com meus alunos que já estavam comigo, e já ia abrir, Ah, porque eu voltei recentemente, né, para ter o meu espaço. Mas aí a gente foi acostumando, foi se adaptando, e eu tenho assim, uma gratidão enorme por elas, porque elas mantiveram o meu sonho vivo, né? Porque você imagina, você acaba de se separar, você acaba de mudar, você bota seu espaço e de repente, pimba, acaba tudo de ah, vez assim, né? E elas não, vamos estar com você, né? Elas seguraram, elas por elas, não, a gente vai pagar a mensalidade integral e não sei o que. Poxa, para mim isso foi extremamente importante, essa consciência delas, assim, aham. e isso me deu Apoio, né? ânimo, né? E essa coisa de você também, todo dia, na hora da aula, eu me arrumo, Fabinho, eu procuro mil histórias para eu poder criar uma situação nova, de estar me arrumando, de estar pronta, de estar como se elas estivessem chegando aqui mesmo, entende? Aham. Para criar, até porque você sozinho, você tem que criar vários artifícios para que isso possa acontecer, né? É. Agora me É, o, fale. o bom de Sim, tudo é que isso vai ser temporário. Esperemos que por não muito tempo. exatamente, né? Eu também passei uma mensagem para elas essa semana. Aqui várias academias voltaram, mas foi por um descarrego de consciência, todo mundo perguntando e tal. E aí a gente chegou à conclusão que vai esperar um pouco mais também. E ela, Rita, não se preocupe, vamos esperar mais um pouco, né? Ver como as É, coisas vão acontecer. E aí não custa vamos. nada. Com certeza. Eu também acho que é importante. Vem cá, me conte como nasce o Flamenco Fest Brasil. Então, isso aqui é outra coisa bem interessante que eu posso te falar, viu? É, Olha, a gente o, tem 10 minutos. Se passar, a gente volta um pouquinho, encerra e volta tá. para finalizar, tá bom? Mas pode Tá. falar. Ó, todo mundo que está assistindo, se terminar, pode voltar, podem voltar, tá? O Isso. que que acontece? O Flamenco Fest, aí eu volto lá quando eu comecei a dançar flamenco, Sim, né? sim, Então, a ideia do Flamenco Fest, a princípio, eu estava trazendo a Sara Nieto, já tinha trazido o Hidalgo, né? Mas não era uma proposta tão grande, era uma proposta menor, então vinha fazer um curso, a gente, né? Então, na verdade, eu estava trazendo as pessoas também que eu estava trabalhando lá, que eu tenho, né, bastante vínculo, então eu ia, né, já ia começar a trazer mais uma galera, então aí eu tive a ideia de fazer o evento maior do Flamenco Fest. Por quê? Porque quando eu comecei a dançar flamenco, né,
que eu te contei que eu trabalhava numa padaria, né? Então depois eu fui mandado embora da padaria. Graças a Deus que eu fui mandado embora, porque senão eu não teria me Pois é. dedicado tanto por causa para poder, né, estudar. Hoje eu agradeço. Então tem coisas que tem coisas na nossa vida que a gente por um período a gente acha que fica até meio triste, fala, ai, por que que aconteceu isso? Por que que eu fui mandado embora? Por que que aconteceu tal coisa? Só que lá na frente a gente enxerga que foi um livramento. Exatamente. Então, se eu não tivesse sido mandado embora daquele lugar, eu não teria esse impulso de eu procurar o flamenco mais, Sim. né? E aí, nessa época, o que que acontece? Eu não tinha recursos de fazer aula, financeiros, não tinha, né? Sim. Então, e até hoje eu não sou rico, mas a gente vive do jeito que dá, mas tá bom, tá ótimo, não posso me queixar de nada. Eu só agradeço. Sim. E aí, como eu tive essa experiência de eu não ter recursos financeiros para poder fazer muita aula, então eu trocava, eu agradeço imensamente até hoje a Tisa, o Alan, a Renata, né? Por quê? Porque eu sempre ajudava quando tinha os cursos lá no Rio de Janeiro, né? Então, eles acabavam me dando os cursos, mas eu ajudava, eu ficava de ajudante lá do Domingo Ortega, ficava de ajudante do Povaqueiro, então eu ficava como um repetidor ali para poder, né? E aí eu fazia os tablados com eles, fazia os shows, não sei o quê, e aí acabava que eles me ajudavam por um lado e eu também retribuía, né? Isso. E como eu tive essa experiência grande, sem ter recursos, então eu achei bacana colocar um evento que todo mundo pudesse participar, mesmo quem não tenha dinheiro, né? Bacana. Então, por isso que eu tive essa ideia de ter as aulas grátis, né? Então, algumas aulas do Flamenco Fest são grátis. Por quê? Porque mesmo que a pessoa não tenha dinheiro, não tenha nada, ela pode fazer, né? Ela pode dançar. Não importa se a pessoa tem 100, ou se tem 50, ou se tem 10, ou se tem 0. Ela vai poder participar em alguma modalidade, em alguma aula. Então, né? Coloquei alguns cursos também com os valores reduzidos, né? Para as pessoas também poderem usufruir. Então, foi pensado esse evento de uma maneira que, como me ajudaram quando e me estenderam a mão tantas vezes quando eu precisei lá atrás, Sim. por que que eu não posso fazer isso agora, né? Então agora que de repente eu já trabalhei com tanta gente, já dei aula para tanta gente, agora é uma época que eu posso retribuir tudo que me estenderam a mão no passado. Sim. Então o que eu puder fazer para retribuir, eu vou fazer, né? Então assim, eu não falo, não é uma obrigação minha fazer, mas eu faço isso porque, como eu já tive tantas pessoas boas que me estenderam a mão, me ajudaram lá atrás e me falaram, não, você, mesmo que se você não tenha dinheiro, você vai fazer porque você, né, você quer chegar lá, você quer fazer. Também, no meio de tanta gente, pode ter alguém também que precise desse incentivo. Sim. Com certeza, lindo. E não é à toa, é isso que a gente fala. A gente recebe aquilo que a gente colhe aquilo que a gente planta. E Então, isso é muito, muito, porque é um gesto de gratidão. Outro dia a gente até conversava aí sobre isso, assim. Às vezes a gente recebe de alguém o bem, não do sim, mesmo que a gente recebeu, mas às vezes vem de outra mão, né? né? Do mesmo jeito o mal que a gente tem, recebe de alguém e vê por outro, né? Ou alguém recebe de alguém que fez algo com a gente. Então, assim, isso para mim, é a ciência da vida, Claro. E porque sabe? assim, naquela época eu não tinha condições e eu fui ajudado. Hoje eu Sim, posso ter, artisticamente, eu posso ter as condições para também fazer a mesma coisa com quem, sim, sim, sim. né? Com certeza. E isso é muito importante, gente. Isso aí,
Eu ia falar no final, mas assim, olha como coincide. Eu recebi hoje de um amigo que falava assim, um card que dizia assim, é na hora... Ou não, desculpe. Não pode falar, acho que já ia lindo uma coisa errada. Depois eu Ah, procuro não, aqui. relaxa. Então, Coisas do Instagram. agora deixa eu te falar uma coisa. Me conte como você percebe hoje o flamenco no Brasil. Porque você veio de uma geração, né? Que apesar de com essa carinha de menino, né? Mas eu sou mais velha que você, mas eu digo a gente veio de uma geração de VHS, a gente não tinha YouTube, a gente não Aham, podia filmar nada, em canto nenhum. Na Espanha, se fizesse aula, nem eles quando vinham para aqui também, não podia sim. filmar. A gente tinha que se virar para aprender a fazer as coisas, né? Então tem toda uma história que não faz muito tempo. Por exemplo, hoje a gente tudo tem um celular que filma tudo, traz tudo, a gente armazena tudo e a gente vai, pesquisa. É uma outra história. Eu trouxe É, um monte de VHS, aí você tem que transcodificar, porque o sistema lá era pau, aqui era VHS, aí você tem que transcodificar, era uma viagem, né? Então, sim, hoje a gente total. está em outro. Totalmente. Eu tenho gostado muito de ouvir as lives da Débora. Ela até me convidou para fazer uma também. E ela vai fazer próxima semana comigo. Eu vou trazê-la para minha sala. Eu adoro ouvir, né? Toda essa história do flamenco no Brasil é uma coisa muito importante. E várias coisas que são similares, né? Que todos perceberam. E como isso Uhum, é hoje. Como você percebe claro. hoje esse Flamengo? A gente sabe que o Flamengo e é tão engraçado porque a gente vê que Yara e Fernando são pilares no Brasil, assim, né? Todo mundo passou por Laurita Castro, por Yara, né? Por Fernando, né? E o que eu acho bacana é que eles têm aquele sentimento. Yara sempre, pelo menos essa experiência de chegar e ela agir naquela sala, na sua sala de dança, como se fosse dela, aquilo, dela no sentido de batalhar para que você traga, para trazer o aluno, Aham. batalhar com você junto. Ela tem esse espírito muito, assim, que eu acho isso admirável nela, assim. E é A, uma ener- é, guerreira, né? Não para nunca. a própria energia já reorganiza aquele espaço para acontecer, É, é isso. entendeu? É Uhum. legal. É Ela muito, tem muito isso, de muito isso. acontecer. Aonde ela chega ali, acontece, né? Exatamente. Com uma boa geminiana, comunicação a toda prova, né? Sim. Oi, Então, Ananda. como eu Então, vejo, hum. como eu Ó, vejo o eu Flamengo vou hoje, encerrar, e volta. Gente, volte, por favor, porque vai acabar, viu? tá, já Volte, entrem de novo. entre de novo.